Olá pessoal, bom dia. Já é bom dia ainda, né? Já é boa tarde, já é 12:30 já. Eu acordei agora, aí eu vou fazer um videozinho com vocês. Está todo mundo ouvindo? Todo mundo está acompanhando? O mundo inteiro? O mundo inteiro? Sem exceção? Todas as partes da Terra estão acompanhando? Espero que sim. Esse vídeo não quero ser muito repetitivo, né? Para não cansar muito. A maioria das pessoas já entenderam, acho que quase todos, se não todos, já entenderam como as coisas funcionam. Então, a partir daí, elas podem já tirar suas próprias conclusões, confirmar se é realmente verdade o que eu disse ou não. Acho que já está muito claro que é verdade, certo? Mas eu quero só fazer alguns adendos, e esse vídeo eu vou falar sobre estações do ano, as 4 estações do ano. Vou falar sobre trabalho, não necessariamente nessa ordem, vou falar sobre trabalho. Também vou falar sobre vacinas e medicina. E também vou falar sobre interpretações da Bíblia. Esses 4 pontos, certo? É o seguinte, falando sobre as estações do ano. Acho que todo mundo já sabe, já ficou claro que o ser humano está controlando totalmente o clima, né? O ser humano já dominou o clima, e como ele faz isso está muito claro. Mas se o ser humano não controlasse o clima, como seria? Será que seria uma bagunça? Será que seria desordenado? Claro que não. Muito pelo contrário. As estações do ano, elas começariam exatamente, tô até para dizer que no dia certo, com os efeitos daquela estação específica vigentes em operação, em efeito, certo? Eu não sei se eu vou saber exatamente a sequência das estações do ano. É primavera, verão, outono e inverno, né? Acho que é isso, primavera, depois verão, outono e inverno, certo? Eu não sei, eu sou muito ruim nisso de data. Eu sou um cara muito ruim de data, de, de história, de fatos históricos, de datas. Eu leio alguma coisa de números. Eu sou muito ruim para guardar números, para guardar datas. Eu sou muito ruim nisso. Mas assim, eu não sei exatamente quando começa a primavera, em que mês e tal, em que dia. Mas eu sei que a sequência acho que é essa, né? Primavera, verão, outono e inverno. Se o ser humano não interferisse no clima, como ele faz há algumas décadas, as estações do ano, elas seriam perfeitas no mundo inteiro, tá? Não só em algumas partes da Terra. No mundo inteiro, as estações do ano, elas teriam elas começariam exatamente no mesmo dia, com os seus efeitos já sendo aplicados de imediato, certo? E por que o ser humano se ousou interferir nisso? Para não deixar evidente, né, ficaria muito claro a existência de Deus se fosse assim. Se o ser humano ele não manipulasse o clima, e isso ficaria evidente para todos. Olha como a criação de Deus é magnífica, como ela é perfeita. Ficaria claro, ficaria evidente, ficaria inequívoco. Só que o ser humano, na sua razão política, estratégica e contrária a Deus e a Bíblia, ele vai lá, altera o clima, aí primavera, no inverno faz calor, no calor faz frio. É assim, é uma bagunça. Por quê? Porque o ser humano quer mostrar que Deus, ele faz as coisas tudo mal feito, que ele não faz as coisas ou então se é que ele existe, certo? Essa é a razão. Então, só que é claro que agora eu já não sei, um, um geólogo, né? Um geólogo ou um especialista em clima, ele poderia dizer se nós temos o hemisfério norte na Terra e o hemisfério sul. Como são 2 hemisférios opostos, talvez as estações do ano nesses 2 hemisférios fossem diferentes. Então, quando é primavera num hemisfério, no outro não é. Isso eu já não sei dizer. Se esses hemisférios
opostos, eles contribuiriam para que as estações do ano tivessem começos, inícios e finais em tempos específicos. Eu já não sei dizer, eu acredito que sim. Por exemplo, nós estamos no hemisfério, a América do Sul está no hemisfério sul, certo? Os Estados Unidos estão no hemisfério norte, por exemplo. Então, eu não sei se o verão aqui no hemisfério sul seria o mesmo no verão do hemisfério norte. Isso eu já não sei dizer. Acredito que não, mas eu não tenho certeza. Enfim, mas no mundo inteiro seria no mesmo dia que iniciaria o verão, por exemplo, e terminaria exatamente no mesmo dia, que é das estações do ano. Então, as 4 estações do ano, elas seriam perfeitas, assim como era no passado. No passado era perfeito, só não era perfeito quando Deus intervia diretamente, certo? Quando Deus intervia diretamente por razões de desobediência das pessoas ou de alguma coisa, certo? Mas as estações, o planeta Terra está perfeitamente regulado pelas leis que Deus criou, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre trabalho. Vou falar sobre trabalho agora. Eu não estou em condições de trabalhar agora. Trabalho assim, todos os dias, por um tempo específico. E como que eu sei disso? Como que é claro isso? Devido aos meus transtornos mentais, devido à minha condição de saúde. Eu não cuido nem do meu próprio corpo. Nem do meu próprio corpo eu cuido direito, certo? Eu não cuido nem da minha própria casa. Minha própria, entre aspas, né? A casa que eu estou, eu não cuido nem dela direito. Não cuido nem das minhas atividades espirituais, da minha saúde espiritual, eu estou cuidando direito, né? Então não tenho condições físicas no momento de trabalhar, certo? Gostaria realmente, porque o trabalho ele preenche um vazio do homem, né? O homem não foi feito para ficar no ócio, ele foi feito para estar em atividade, certo? Só que é uma coisa que ela é sutil, mas ao mesmo tempo poderosa. Ela é uma coisa leve, mas ao mesmo tempo poderosa. Então, eu não estou totalmente mal, não estou mal, não consigo fazer nada, mas eu não tenho aquela energia, aquele vigor, aquela vitalidade para fazer as coisas, entendeu? Como uma pessoa saudável tem. E um dos maiores indícios de saúde, se você quer saber se você está saudável realmente, um dos maiores indícios é essa vitalidade, é essa disposição para fazer as coisas com energia. Você faz uma coisa, você já quer fazer outra, você termina, você faz outra de novo. Essa energia, sabe? Essa vitalidade. Uma pessoa débil, no sentido não de mental, uma pessoa debilitada na sua saúde, como é um dos principais fatores disso? É essa perda de vitalidade. A perda de vitalidade é um dos principais sinais de que a saúde da pessoa não está boa. Então ela faz uma coisa, já cansa, não consegue fazer mais outra. Ela não tem o pique para continuar com uma sequência de atividades, certo? Isso é um dos principais fatores de saúde que mostra que a pessoa não está com uma saúde boa e que ela está correndo um sério risco, dependendo. Minha mãe, por exemplo, antes de falecer, ela perdeu a vitalidade. Ela não tinha força para fazer as coisas. E minha mãe sempre teve muita energia para fazer as coisas. Ela acordava e só ia parar na hora de dormir. Ela acordava, fazia as coisas na casa inteira, só ia parar na hora de dormir. Ou na hora de assistir a novelinha dela. Na hora que ela ia parar para assistir a novelinha dela. Então, esse é um sinal de que a pessoa está bem de saúde. Ela tem vitalidade, certo? E nós, seres humanos, somos muito vitais. Nós somos muito vitais. No passado, hoje o ser humano usa carro, né, avião e tal. Mas no passado, como que era o transporte? Tudo a pé, mano, ou cavalo. Mas uma boa parte era a pé. Então, eu já falei isso num vídeo anterior, se eu não me engano, acho que eu já falei isso num vídeo anterior. Não sei se ele está salvo, se ele tá disponível nas redes sociais. Mas antigamente, a pessoa ia de Jerusalém para Babilônia a pé. E cansava? Não. Ela ia tranquilo. Ela saía daqui, ela saía lá de Jerusalém e ia para lá em Babilônia a pé, cara, a pé. Por quê? Porque a saúde do ser humano é maravilhosa.
a estrutura, a composição do corpo, ela é esplêndida. Ela não é meia boca como é hoje. Ela não é meia boca. A composição do corpo, ela é esplêndida. Ela é totalmente capaz de fazer coisas grandiosas. Então, se nós não fôssemos afetados pela eletricidade hoje, nós sairíamos daqui, mano, a gente ia parar lá em Manaus, tranquilamente, andando. A gente sairia daqui de São Paulo, onde eu tô, e iria parar lá em Manaus, só ia parar para descansar, porque a gente ia o tempo todo andando sem cansar, certo? Então o ser humano tem essa capacidade, só que a eletricidade e os cientistas, eles barraram isso, eles impediram isso, certo? Mas nós somos plenamente capazes de andar daqui até a cidade do México, andando, tranquilo. A gente tem essa capacidade, o corpo é resistente, o corpo é capaz de fazer isso. Só que não é hoje, nos dias de hoje, isso não é viável, não acontece, devido a essa interferência direta e elétrica do ser humano no corpo do ser humano, certo? Não tente fazer isso, tá? Não vai tentar fazer isso que você vai se dar mal. Não vai tentar sair daqui e ir a pé até Manaus que você vai se dar mal. Porque o corpo da humanidade inteira está corrompido. E todo ser humano do planeta, o corpo inteiro está corrompido. Mas se não fosse essa corrupção, o ser humano seria plenamente capaz. Mas não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Muito bem. O que mais? Esse é outro ponto. Outro ponto que eu ia falar? Vacina. Sim, vacina. Cara, eu tomo vacina sempre. Certo? O que é a vacina? A vacina é o resgate do sequestro da saúde. Certo? É isso. Ela não tem efeito nenhum, a vacina. A vacina não tem efeito nenhum. Ela só tem um efeito simbólico. Aí você toma a vacina, o sistema detecta que você tomou a vacina e ele para de fazer o efeito adverso que você teria se não tomasse a vacina. Certo? É assim. Então, na verdade, nossa saúde é sequestrada. Nossa saúde é sequestrada e nós temos que pagar o resgate por esse sequestro da nossa saúde. Certo? E o resgate é a vacina, é o remédio, é o tratamento, é o médico. Eles são os meios de intercambiação, de intermediação entre o resgate, o sequestro da nossa saúde e o livramento, a boa condição de saúde que nós temos que ter, certo? Então a vacina é o resgate que nós pagamos pelo sequestro da nossa saúde. O remédio é o pagamento. Nossa saúde foi sequestrada, está mantida em cativeiro. E para a gente estar livre, a gente tem que pagar o resgate, que é a vacina, que é o remédio, que é o tratamento, que é a consulta, certo? Ele é o resgate pelo sequestro da nossa saúde. Então você tem que tomar vacina, você tem que tomar remédio, você tem que procurar um médico. É o resgate pelo sequestro da nossa saúde, certo? O que mais? Para finalizar o vídeo e fazer o meu café aqui, vamos falar sobre interpretações da Bíblia. Sim. Faz muito tempo que eu interpreto a Bíblia, muito tempo, que eu tenho esse dom de interpretar a Bíblia. E isso começou com Provérbios. Depois de eu ouvir repetidas vezes Provérbios em áudio, eu ouvia repetidas vezes. Aí eu percebi ali, com a luz que Jeová me deu, como a técnica que a Bíblia usa para explicar uma coisa, certo? Então Provérbios, ele é cheio de repetições em sentenças ou expressões diferentes querendo dizer a mesma coisa. É isso que eu percebi. Então, quando eu de tanto ouvir Provérbios, eu percebi que Provérbios, ele tem uma técnica, uma característica de que uma mesma frase ela é usada de modo diferente para dizer a mesma coisa. Então, aí já juntou com aquela frase do irmão David Splendid, do Corpo Governante da Sistema de Jeová, num vídeo que eu vi, que ele falou que o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. E isso é verdade. Então, a Bíblia, ela tem uma técnica que ela mostra que aquilo que ela está dizendo, ela muitas vezes repete usando outras palavras, mas querendo dizer a mesma coisa. Certo? Então eu percebi isso. E aí eu fui aplicando, comecei bem depois disso. E faz muito tempo que eu interpreto a Bíblia. E os cientistas que controlam a minha saúde, controlam também a sua do mesmo jeito, eles têm os registros dessas interpretações nos seus arquivos. Ele tem todos os registros, eles já acompanham a mim faz muito tempo. Desde a minha adolescência eles me acompanham, não é de agora.
Não é de 7, 8, 9 anos atrás que eles me acompanham. Eles têm um acompanhamento de mim, não tão perto como agora, mas desde a minha adolescência, desde a minha infância talvez, certo? É claro que isso foi, como eu não fui cuidando da saúde, eles foram detectando que eu não fui me tratando da minha saúde, então isso foi estreitando, foi aproximando cada vez mais. Isso foi intrigando eles, né? Foi intrigando. Ele não cuidou isso, ele está com esse problema de saúde, até agora não tratou. Isso foi despertando a surpresa deles, e aí eles foram se aproximando cada vez mais de mim, mas eles me acompanham desde a minha infância, certo? Então faz muito tempo que eu interpreto a Bíblia, e eles têm os registros de todas essas interpretações. Elas não estão disponíveis na internet porque eu não publiquei essas coisas, mas eles têm os registros, e eles podem a qualquer momento publicar isso para vocês, certo? A qualquer momento eles podem, olha, ele falou isso aqui quando ele estava em off. Ele explicou isso aqui, essa parte da Bíblia aqui em off. É claro que a interpretação ela pode não estar totalmente precisa, totalmente exata, porque eu comecei bem, mas não quer dizer que eu atingi um nível de excelência como hoje. Hoje eu tenho um nível de interpretação da Bíblia de excelência, de primorosidade. Hoje eu tenho uma interpretação da Bíblia primorosa. É claro, com a ajuda da Organização de Jeová. A Organização de Jeová foi o meu berço, né, cara? Mas hoje eu tenho a minha própria interpretação da Bíblia em consonância com a Organização de Jeová, não de modo independente. É claro que vários pontos a Bíblia mostra algo diferente do que a Organização de Jeová apresenta, mas isso não é um problema. Isso não é um problema, certo? A interpretação que eu vejo da Bíblia em alguns pontos ela é muitas vezes melhor do que a da Organização de Jeová. Desculpa a modéstia, desculpa a falta de humildade, mas é a realidade. Algumas interpretações minhas da Bíblia elas são mais aguçadas, mais exatas do que a interpretação da Organização de Jeová, mas isso tudo bem, isso aí não é problema. Então hoje eu tenho um nível de excelência de interpretação da Bíblia altíssimo, muito alto mesmo, certo? Não quer dizer que eu não vá errar. Posso errar ali alguma coisa pontualmente, mas é um nível de excelência de interpretação da Bíblia. E eu alcancei isso com trabalho, lendo repetidas e muitas vezes a Bíblia, certo? E é isso, e vamos encerrar o vídeo falando sobre isso. Os registros dessas interpretações eles têm com eles podem publicar a qualquer momento, certo? Mas não estão disponíveis para você pessoalmente visualizar na internet. Elas não estão disponíveis na internet, certo? Só alguns vídeos que eu falei sobre alguns assuntos específicos, aí sim você vai encontrar na internet. Mas eles têm todos os registros das minhas interpretações da Bíblia desde mais de 10 anos atrás, talvez. Certo? Esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam e continuem bem. E é isso. Boa saúde para todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!